Olá! Bem-vindes todos vocês aqui neste caminho de Sofia com a Fraternidade Branca, o florescer da compaixão, neste programa de terapia e de conhecimentos e resgate da sabedoria. Nós temos alguns encontros e hoje, neste encontro onde nós vamos falar sobre a molécula de água, nós estaremos aqui no momento de integração aberta, né, até para as pessoas que não estão participando do Caminho de Sofia. Mas essa primeira apresentação, né, de compartilhar aqui de algumas sabedorias, nós estamos fazendo aqui de forma aberta, até para quem não está participando do programa. Falando um pouco do nosso programa, ele inicia com meditações terapêuticas, onde essas meditações elas vão conduzindo um resgate da sabedoria de cada cor. A partir desse momento que as pessoas realizam essas meditações e passam por este tratamento, nós temos alguns encontros para que cada um possa compreender melhor, né, como encontrar em si a sabedoria de uma cor e o que é a cor. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a molécula de água, sobre as cores. Porque cor não é só cor. Cor tem uma inteligência, na experiência que a gente vive, uma sabedoria, e nós vamos compreender isso, né? Porque a cada momento ele nos chama para uma transformação, né? Uma mudança de percepção do que já é a natureza de cada cor, né? E de cada forma. Então, nós vamos falar um pouco nesse nosso encontro sobre a molécula de água, Maia. Vamos falar um pouco sobre o que é Maia, né? Sobre o que é a essência, a natureza. Vamos falar sobre a água, a origem dela, sobre todas as cores que são refletidas nessas moléculas de água e o que isso tem relação, qual é essa relação com a nossa vida, com o que a gente experimenta, né? Então, a cada momento nós estamos florescendo, abrindo uma sabedoria. E a sabedoria ela também tem um princípio muito lindo que é da transformação, da integração. Então, nós vamos falar um pouco disso hoje. Estou aqui com vocês, muito feliz de estar, né, com todas as pessoas que querem sentir um pouco sobre o amor, né? Sentir, adentrar neste caminho tão amoroso, né? E o que é o que simboliza a compaixão, né? E cada cor. Vamos lá, então, falar um pouco sobre Maia, sobre a molécula de água nas asas da Sofia, deslizando pela sabedoria a cada momento. Nós vamos fazer então aqui uma apresentação, onde eu vou explicar aí cada item. Pedir para o Luiz colocar aí, por favor, a apresentação, para eu passar para todos aqui. Quem foi entrando, também vai deixando comentário. Muito bom estar aqui com todos vocês. Estou de borboleta lilás. Ai, que lindo! Lilás, aliás, simboliza a transformação, né? Mas tem um porquê disso, né?
Então vamos lá. Maia, a molécula de água nas asas da Sofia. Todo o conhecimento, né, que ancora tudo que a gente vai falar hoje é o conhecimento do amor, da molécula de água, né? É a ciência da molécula de água, a ciência das águas, da natureza. A eucaterapia é uma terapia que vem da euca, a ciência da essência. Então, a gente vai falar dessa ciência junto com toda a sabedoria das cores e da fraternidade branca. Nós vamos integrar isso para a gente poder compreender um pouco, né, de tudo que a gente vive e experimenta. Maia, a molécula de água nas asas da Sofia. Sofia é sabedoria. Sabedoria da criação. E sabedoria, ela está nas águas, registrada nas águas. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho, eu vou fazer um resumo bem rapidinho da origem desse milagre da molécula de água. Então, a gente vai aumentar um pouquinho aqui a nossa apresentação e eu vou ficar pequenininha aqui, porque nós somos pequenininhos. A molécula de água. Nós vamos compreender que muitas sabedorias, elas vêm no tempo de uma forma por conta que tem uma atmosfera, um padrão mental, várias situações naquele momento acordadas. E há um momento em que se chama para perceber o potencial da natureza. Essência. Então, muitas vezes nós falamos sobre a essência. Eu quero me conectar com a essência de algo. Eu quero me conectar com a essência. Essência significa essência, natureza, o extrato de algo. O extrato da criação é a água. No início, onde não tem tempo, existe uma onda, é o buraco negro, o sem forma, uma onda gama, que tem um som grave. Esta onda gama é a união de duas ondas, alfa e ômega, o início e o fim. Essas duas ondas unidas, sem separação, é a origem de tudo. O sem forma, o neutro. Quando estamos em conexão com o preto, nós estamos em conexão com o neutro. Nesta ciência, o preto e o branco não são cores. O preto é onde sentimos todas as cores. O branco é onde elas refletem nas águas. E aí nós podemos ter a visão, o sentido de visão. Ou ali esse colorido mais expansivo. Então vamos lá, primeiro para o sentir. Devido a muitas sabedorias, nós achamos, por uma desconexão, que tudo está primeiro no pensamento. Porém, como o Maia pede muitas transformações, e dentro da ciência, da essência, nós vamos, passar por essa transformação de compreender que primeiro nós sentimos e depois codificamos. É porque muitas vezes nós nos desconectamos tanto do sentir que nós
começamos a achar, né? Ou partir por uma visão e uma sabedoria de que primeiro é o pensamento. Então, nesse início, né? Nessa onda gama, na origem de tudo, temos ali uma pressão, porque a onda gama é o início e o fim juntos. Neste buraco negro, onde tudo é sentido. Sem forma, esta onda gama tem algo que é a sensação, né, desta onda, que é a vida desta onda, que é uma alma lilás. Apesar desta onda ser uma pressão muito forte, tem algo sutil que é o lilás. Porém, é sentido, não é visto, aquela vida. E é por isso que nessa pressão, nessa união do alfa e do ômega, temos essa vibração lilás pressionada. Aí nós vamos compreender que é lilás porque alfa dá um tom azul e ômega um tom vermelho, expansão e recepção. Só que como essas ondas estão misturadas na origem de tudo, não tem tempo, nós temos então um lilás. Uau! Então a primeira cor que é sentida é o lilás. Essa alma lilás. E é uma vida que quer emanar. E como está ali uma pressão, essa sutileza vai gerar ali um disparo para que se abra um espaço. Então acontece nesta onda gama uma situação e um movimento que é como se fosse o movimento da nossa respiração. É nesta pressão gama, um útero aberto e sem forma, uma cabaça aberta e sem forma, que naquela pressão se faz um movimento que é assim, ó. E aí se abre um espaço. E nisso que se abre esse espaço vai ser aberto, gerado no centro. Mas como? Como no centro? Se não tem forma? Vocês já se perguntaram isso? Como pode ser no centro se não tem forma? É porque a pressão vai para o centro. E isso é algo muito importante da gente identificar, porque a gente chama, ou na nossa vivência aqui, muita gente fala sobre o ego, né? Egocentrismo. Mas a onda natural é voltar para o centro, e aí está o grande mistério deste imenso amor que é a água. É nesse momento que acontece no centro, por conta da pressão, que se forma então a fonte, a molécula de água. Agora vamos lembrar que se a onda gama, que é a união atemporal de tudo isso, né? Ela é o alfa e ômega, e nessa pressão faz um e nasce então a molécula de água. O que tem na molécula de água? Vamos ver o que tem na molécula de água? Então, bem aqui, você vai ver que nós temos nêutrons, prótons e elétrons. Olha que interessante, gente. Toda vez que a gente fala elétron, a gente fala assim, é energia, vai expandir. Mas elétron é negativo e próton é positivo. E nêutron é neutro. Então, o neutro, nesse primeiro movimento,
ele vai fazer um movimento que vai dar uma forma circular. Essa forma circular é o próton. E vai ter na molécula de água essa forma, porque o próton vai dar essa forma. Então, nós temos o nêutron, que é a pressão. Ah, opa! Então, quer dizer que o nêutron é a origem de tudo, mas ele também está um pouquinho dentro da molécula de água. Nós temos o próton e o elétron, que é negativo, vai gerar atrito. Mas atrito do quê? Porque é pressão. Nós vivemos numa pressão. Tudo tem pressão, né? Porque tudo tem nêutron. Então, esse elétron vai gerar o atrito. Qual é esse atrito? Essa eletricidade, essa energia da pressão que vai atingir a forma redonda. E essa forma redonda, circular, né, vai então emanar energia pelo negativo que identifica a forma. Olha que interessante, né? Então, esse é o potencial também daquela forma redonda. Essa molécula de água, ela vai ter uma vibração dourada. Dourada é o amor. Ah, tem alguém falando, e convergência para o centro, né? Que lindo isso. Esse amor tem uma vibração dourada. Portanto, eu sou como sou. O espelho é o amor. Vamos dizer que é o sentir profundo daquela pressão, né? Saiu aquele líquido, o extrato. E hoje a gente está aqui no monte, né, de som. Então nós temos o extrato. É importante a gente compreender que isso vai falar muito sobre nossa vida, sobre todos os tempos e todas as transformações, sobre tudo que a gente busca, né? Redescobrir isso, reconectar a esta possibilidade, é trazer para o nosso interior nessa pressão que há um movimento muito maior e que o amor é pequenino, mas movimenta tudo, porque é água. E muitas vezes a gente identifica a natureza só como natureza que a gente vive. Não, a natureza é essência, é o extrato que sai da pressão, né? Através dessas águas. E a importância deste amor, porque todo sistema, ele começa a partir do que penetra no neutro. Portanto, o que penetra nesse útero neutro mais fechadinho que está dentro da molécula de água. Passando, né? Vamos aqui para outra parte da apresentação. A segunda, isso. Nós vamos entender, então, que esse dourado tão lindo que é o amor, essa coloração acontece, né, bela, a riqueza daquela pressão, a essência, e um quanto, porque é interior, né? O buraco negro é sentir profundamente. No momento que faz a molécula de água, que gera essa fonte, né? Em tudo vai ter o neutro. E também em tudo tem um quanto de alma, do lilás. Fora e dentro da água existe alma.
Fora e dentro de tudo existe alma. Maya. E essa é a vibração da molécula de água. Essa é a vibração sonora do som, né, do verbo se faz a carne. Essa é a vibração sonora que representa o potencial da molécula de água. Essa molécula sempre vai ter vida, ânimo para expandir, mas também vai ter a pressão. E nós estamos na lei dessa essência, dar e receber, para que tudo possa expandir, porque todas as moléculas de água vão estar em equilíbrio para que mais água seja gerada, para que mais água seja gerada e tudo esteja em vibração e equilíbrio de emanação. Então, vamos dizer também que esse ouro, essa riqueza, reconhece que quanto mais gera água, mais vai expandir. Então, tudo tem que estar em equilíbrio para essa geração de água ficar cada vez mais fluida. Então, nós temos nesse princípio também esse princípio da união, né? Todas as águas vão emanar e vai gerar mais e mais para emanar e receber o amor. E é tão lindo isso que num determinado momento, né, essas águas por pressão e por um momento que elas vão se unir como um hexagrama, vai ficar uma molécula em cima, outra embaixo e duas do lado, vai gerar um atrito e vai sair um raio verde delas. A partir desse raio verde que separa, olha que lindo, a água quer expandir tanto o amor que ela se doa, ela explode num raio verde. E esse verde é o encontro da onda alfa que estava cruzadinha lá com a ômega no dourado da água. Dá um raio verde que estoura as moléculas, elas doam seus prótons, nêutrons e elétrons e acontece ali uma estrutura como se fosse um sal cristal, como se fosse um hexagrama pequenininho. Esse sal e as outras moléculas de água formam então o amor e o respeito. Forma então naquele buraco negro a habitação da criação, a água e o sal, né? O amor e o respeito. No momento, o sal cristal vai entrar numa molécula de água, no neutro de uma molécula de água. E então vai acontecer uma explosão, porque imagina, neutro é pressão, né? Então, naquele momento que acontece uma explosão, sai a luz do buraco negro. A água e o sal é o princípio feminino e está no interior do buraco negro. Na união da água e do sal, dessa água salgada, como esse sal penetra, imagina, penetra no neutro, que a pressão que está sofrendo uma pressão maior, acontece uma explosão fortíssima e sai o princípio masculino, a luz do buraco negro. Vamos lembrar aqui que toda vez que algo entra no neutro, se inicia um sistema. Isso também está relacionado com os nascimentos na nossa vida, porque o órgão que representa o potencial do buraco negro é o útero, que está no corpo, né, das pessoas que estão experimentando, né, a vida no corpo de mulher. Então, imagina o potencial desse órgão que também é de atrair, é interior, né? Todas as vezes
que uma semente, que uma luz, que uma energia entra no neutro, inicia o sistema. Isso também está relacionado à nossa vida. Toda vez, né, no útero, que se entra uma sementinha, começa também a formação de uma nova vida, de um novo sistema. Com um espírito, elétrons, que tem suas formas, por tudo que viveu, né? Com todas as informações do pai, da mãe e de todo o movimento que vai acontecer naquele momento que esse sistema, esse projeto lindo, e quando eu falo projeto, não é projeto assim no computador, é natureza, né? Desta natureza está sendo formado. E qual é o primeiro órgão que é formado no útero? O coração. Olha que lindo. A flor da vida, ela representa tudo e todas as histórias que as águas trazem e que estão acopladas a um sistema na nossa vida, no nosso projeto de vida. Ela representa, desde o início, prótons, nêutrons e elétrons, tá? E aí se forma toda a flor da vida, porque é toda essa conexão das moléculas de água. Voltando lá para quando a luz sai do buraco negro, quando a luz sai do buraco negro, ela sai numa velocidade imensa, com várias moléculas de água ao seu redor, numa espiral. O atrito da luz com essas moléculas de água vai dar então um fogo. Vai nascer um fogo alinhado à luz e esse fogo vai emanar 7 cores: alfa, azul, até a ômega vermelha, que fica mais pertinho da luz. E todas as cores, elas estão relacionadas a uma coisa. Cada cor nos fala por onda como a alma está deslizando de molécula a molécula. Porque é uma troca o tempo inteiro de molécula. A alma vai e volta, vai e volta. Então, na onda alfa, essa alma vai mais expansiva. Na onda gama, no vermelho, essa alma está fazendo uma vida para receber toda a luz. Na verde está trazendo todo aquele potencial daquele raio de doação, né? De encontrar a verdade desse amor que se doa para gerar uma estrutura, para acelerar a molécula de água a expansão. Então, é nesse momento da luz que acontece o primeiro momento. Lógico que não tínhamos nós, seres assim, humanos, com a visão, mas é no momento que dá o clarão e que essas cores são mostradas. As moléculas de água, então, estão com essas vidas, essas almas deslizando, como cada cor representa uma onda, tá? Num determinado momento, houve ali um estouro mais forte e além das moléculas de água, saíram ao redor também cristais dos sais e a luz entrou com cristal de sal e água num buraco negro, num outro espaço. E houve uma linda explosão neste momento. E foi nesse local onde a gente conhece como olho de Deus que nasceram 22 espíritos com forma. Eu, na sabedoria em que eu vivo e compreendo, né? Eu prefiro chamar espíritas, porque é um sistema feito de água e sal. Então, água e sal é feminino, portanto, o primeiro fogo que nasce é um estouro
que acontece lá dentro da união do sal com a água evapora e o sal dá forma ao primeiro espírito. Nesse sistema de princípio feminino de água e sal, que é o pilar do nosso sistema, que se chama Olho de Deus. Lá nascem 22 espíritas com formas numéricas e potenciais. Mas como é que deu a forma, Nádia? Primeiro deu forma a uma espírita. E qual é a diferença desse fogo com forma com aquele fogo que dava as cores alinhado à luz? Porque esse tem forma. Esse tem uma forma. Então tem uma inteligência de emanar, é uma forma que emana nas moléculas de água. Primeiro temos ali, na primeira explosão, o potencial 300, né, que simboliza o poder dos prótons, nêutrons e elétrons, da chama trina, né, da força dessa trindade, dessa emanação de amor. Só que esse fogo é tão potente que tem uma cor diferente. Ela nasce com a cor verde. Potente, um fogo potentíssimo, com forma. E depois nascem mais 21 espíritas. Ai, que lindo! Uma música que fala de Sofia, água, sal. Olha que lindo, Márcia, quero escutar. Então, olha que lindo. Essas espíritas, elas estão conectadas. Portanto, aqui nasceu com a potência 1, Aleph, depois de Shin, já nasce com o potencial 1, mas lá dentro já tem uma pressão e uma forma, que foi Shin 300. E aí nascem 21 depois de Shin. E cada uma que vai nascendo depois, a pressão já tem uma outra energia numérica ali que faz nascer a sequência, né, de inteligências. Olha que lindo isso, né? Num sentir profundo, nasceu então a fraternidade das espíritas, fogos com forma, dentro da água e do sal, naquela pressão. Cada uma dessas potências foi parar num outro sistema. E quando entrou no outro sistema, deu origem a uma galáxia. Shin é a ânima do feminino, aquele fogo verde, né? Aquele, uau! Tanto que tem a forma de é como se fosse um tridente, uma trindade. O potencial da energia unida de nêutrons, prótons e elétrons, espírita da criação que nasce, né, com todo aquele potencial. Shin vai parar em Andrômeda. E lá, naquela potência, no mesmo tempo, o que será no mesmo tempo? No mesmo, junto com a expansão do início, com a potência da expansão, que tem a alma e a fonte, Shin também expandia Andrômeda e fazia suas alquimias, por entrega, não tem esse pensamento. E se fez ali 36 emanações de amor, leis alquímicas do equilíbrio da água, de continuar emanando o amor, né? E quando nós chamamos anjos, nós estamos apenas falando nessa alquimia, que não é apenas, é muito, da emanação de amor pela molécula de água. E do equilíbrio dessas verificações e
toda a continuidade. Cada anjo, então, traz uma potência de continuar emanando o amor sem barreiras. Há um momento lá em Andrômeda que o sal que forma, que dá forma Chi, um dos sais, se deslocou e penetrou numa outra molécula de água, porque Shin trabalha todo o potencial, serve, né? Toda aquela alquimia. E aí, nisso, água e sal, saiu a luz de Shin e formou a Via Láctea, porque aquela luz de Andrômeda, de Shin, saiu, olha o potencial dessa espírita, né? Da criação. Formou e gerou sua própria luz, de tanto emanar o amor. E quando a luz, então, penetra na Via Láctea, adentra num neutro, acontece uma explosão pela pressão e se forma o nosso primeiro sol desse sistema, o sol feito de luz e água. Então, portanto, esse primeiro sol desse sistema é um sol de princípio masculino. Toda vez que penetra algo num sistema, dá início ao sistema, né? Outras galáxias estavam diretamente conectadas a todos os locais que a potência de Shin foi ali gerando também, né? E nós temos então a Via Láctea com o Sol de Arcturus. É o primeiro Sol, é o corpo do espírito. O Sol de Arcturus simboliza o corpo do espírito de Saint Germain. Porque o que é o Sol? É aquele potencial circular que, pela pressão, cada angulação daquele Sol paradinho ali vai emitir uma potência numérica. Então, a potência do Sol, feito da luz e água, era emitir potências numéricas que dariam cor, e esse sistema vai continuar emanando a cor no mesmo tempo. Num determinado momento há um desvio e há um vácuo nesse sistema, porque esse Sol gera uma codificação do vida. De tudo aquilo que é, né? Acontece ali um lapso, e tudo isso a gente explica melhor na ciência da essência, tá? Eu tô dando um resumo para a gente falar da flor da vida aqui e do nosso coração. E nesse vácuo se forma um som, Ísis, e se faz então o sol de princípio feminino. O sol de Sírius, corpo de Ísis, um sol diferente, porque ele se faz de fogo e água. Então ele é um sol, enquanto um emitir informação por estar ali, ó, recebendo a pressão e emitindo as suas informações pela angulação milimétrica de seu sol. O sol feminino é caldeirão, é feito do fogo, da luz desse espírito, né? Então é feito da energia, é o caldeirão que vai gerar tudo que o outro emitiu. Então, num determinado momento que acontece a dúvida, esse sol desvia sua energia, que é natural por pressão. Então, foi o sol feminino que desviou e pesquisou nesse sistema onde tinha ali os vácuos. Como esse sol gerou isso? É pressão. Porque tudo bem, você está ali sofrendo a pressão, é você, mas é algo muito maior, não é? Até mesmo que o sol. Então, é nesse momento que se faz algumas misturas, gases, e se faz então algumas rochas, pedras, né? E aí nós vamos falar da Sofia. É nesse momento
que se gerem, então, as pedras, né, daquele vácuo da dúvida, que se gerou incoerências sonoras, incoerências vibratórias. E se gera, então, a sabedoria. Sabedoria não existe quando tudo é do início ao fim. A sabedoria só existe quando existe tempo e quando existe uma barreira e um retorno. Porque no momento que você desvia, ainda não é sabedoria. No momento em que você quer retornar, começa o florescer da sabedoria. E observa bem. A sabedoria, dentro de todas as histórias, mitos e amores em todos os tempos, ela nos passa algo muito delicado. A sabedoria vem de uma pressão, mas de uma percepção além para o amor, onde a gente experimenta a paz, a integração, a transformação. Enfim, é nesse retorno que acontece a formação de algumas constelações, principalmente da constelação Ursa Maior, onde reside a sabedoria das 13 anciãs. O que simboliza anciã? Simboliza que houve o desvio, gerou e esse fogo veio, escutando o som, acordando para o seu interior. Sabedoria é feminino, porque a experiência é sentida profundamente. Veio do fogo feminino. É imensa porque sente e percebe além. E é um momento em que o fogo começa a ter o seu potencial desse sentido de visão e recordar o som, né? Através de pulsar, de pressão, e principalmente é no retorno dessa energia que se gera as codificações de nossa mente e se vence a mente. Porque eu fiz isso, porque eu vim até aqui, porque esse fogo vai encostar nas pedras, e isso vai dar uma codificação das formas, até que essa energia retorna. Como é que essa energia retorna? Pelos nêutrons para o seu corpo. E aí nós temos várias histórias para compreender o que é Sofia, para compreender o potencial de vários números, de várias, né, ali constelações, e a gente passa esse conhecimento na ciência da essência, né? E a gente vai entender várias vidas de pessoas que vieram de um quanto de uma sabedoria e deixaram sabedorias vivas para a gente também. Resgatar, nesse momento, a sabedoria de nossa natureza. Então, nós temos no sistema, esse sistema, ele pode começar com fogo, com luz, com cristal, né? Mas tem algo muito lindo, que é o nosso coração. Olha como é linda essa alquimia. Nosso coração. Desde a primeira vez que nossa sabedoria vem para a Terra por uma pressão e por amor de sentir e trazer esse despertar para as partes que estão dormindo. Porque isso é amor, é união com a própria natureza da criação, né? O nosso coração tem um campo eletromagnético mais expansivo do que nossa própria mente, né? E ele, então, toma conta de emanar informações nesse caminho do meio para toda a flor da nossa vida. A flor da nossa vida são todas as experiências que nós viemos alinhar à expansão.
das barreiras ao que está acordado, né? Todas as transformações que as pressões fizeram com que nossas asas abrissem. E se da luz sai cor, aqui nesta natureza é o fogo que vai dar a cor. Para todas as formas que estão entre ao que nós pisamos na natureza, ao que envolve a Terra, a Lua, porque a natureza da Terra, ela está totalmente harmonizada em simetria perfeita. Nós viemos trazer a vida a essa atmosfera de formas que ainda se julgam, que ainda acham que precisam sofrer. E nós viemos viver para trazer um despertar. E cada momento que nós trazemos uma nova forma de perceber, nós abrimos brechas na flor da vida, nós perdoamos nossas relações, dores das relações. Nós reconhecemos que aquela dor provocou um espaço e um alinhamento para que tudo cada vez mais se alinhe em harmonia e compaixão. É isso. Aliás, compaixão representam as folhas, o verde da natureza. Até mesmo a dor nos deu a nutrição, o remédio, para que quando a gente viesse encarar um quanto pequenininho do que toda essa dor já dá de nutrição, a gente pudesse ter uma relação tão íntima com a natureza. Alinhar tudo para que toda a evolução aconteça em paz. Nesse sentir profundo, mas vendo além. E não existe sabedoria se você não compreende que todo o movimento é para você perceber o amor. A sabedoria só floresce na compaixão. Nádia, eu quero então ser sábio. Todos nós somos. Todos. Porque nós vamos a cada momento, dentro de tudo que a gente consegue perceber, consegue harmonizar, e também de nossas dores, buscando. Então, se a criação é infinita, o entrelaçamento das sabedorias do tempo e de cada coisa que acontece também é infinito. E é nesse momento que a gente vai compreender uma coisa. Todas as vezes que nós viemos, nós recebemos um quanto de um potencial de uma cor. E nós recebemos isso de uma área do nosso sistema que representa o retorno de todas as ondas sonoras e cores nesse sistema. Pleiades, as 7 cores, representa as cores que retornaram já. Pleiades é como se fosse assim, ó, eu vou ali para aquele local que está o passado, que eu vou precisar integrar com o futuro. Pleiades é o futuro. Passado que aconteceu. Ali, constelação Ursa Maior e voltou. Está na Terra. E aí na Terra eu vou integrar presente e passado e futuro no presente. Presente é molécula de água, é amor, é riqueza, é pertencimento ao amor. E essa é a chave para que a gente possa compreender que cada coração nosso, que tem células alongadas, aliás, parece até, né, a semente da cacau, quem gosta da medicina da cacau, células alongadas, o nosso coração, a cor potencial do nosso coração é intacta. Nenhuma pressão. Aliás, nós temos ossos que protegem, né, esse coração. Então, no nosso coração tem partes intactas, né? Anahata intacto, que nos lembra cada cor, é o fogo do
espírito, integrado na natureza, também da energia desse corpo. Então, é um casamento de muitos tempos. Dentro da ciência da essência, a gente explica como toda a ancestralidade, quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está falando só do que aconteceu. Ancestralidade é o nosso corpo. Através de potenciais numéricos, tudo é registrado em cada área do nosso corpo. E o nosso coração, que é presente, que é presença, que é pertencimento, une todos os tempos, com a sua cor original, o futuro com o passado. E por isso ele tem um campo eletromagnético mais expansivo. E sempre que está acontecendo alguma situação ali, que a nossa mente gera véu, há também a informação da nossa cor primordial no nosso campo. Todas as histórias de nossa relação, de nossos relacionamentos e de tudo que nós vivemos, seja coletivo, nossos olhos veem, registra através de formas e traumas ou potências no nosso corpo. Isso representa a flor da nossa vida, todas as relações de nossos ancestrais, todas as nossas relações. O nosso coração fala mais alto quando curamos e harmonizamos 51% dessas memórias da flor da nossa vida. Isso automaticamente flui para tudo que a gente traz e para todos. E são muitas histórias. Passando para o outro, né? Aqui para o nosso outro momento, o que representa então aprender um pouco com a fraternidade? Os mestres ascensionados são espíritos que viveram aqui na Terra desde os primeiros. Então, quando a gente vai falar de nossos ancestrais aqui, nós também estamos falando dos mestres ascensionados, porque eles viveram e através de suas histórias, eles deixaram um legado de como foi harmonizando cada cor, porque cada um deles está hoje numa estrela das Pleiades, numa cor, auxiliando a gente a acordar que a gente tem essa cor no nosso espírito, no nosso coração, e que nós viemos viver naturalmente essa cor. Então, quando nós falamos a era arco-íris, aquele ser, é acordar para o que a gente sempre veio fazer. Nós vamos colorir as formas de dores do inconsciente, os traumas das relações, porque nossas relações representam essa luta e briga insana desse espelhamento, onde a gente veio trazer toda essa integração de que tudo pertence ao amor. E se existem contrações, existem partes que estão dormindo, mas que têm alma. A alma está lá, contraída. Tudo tem alma. Até mesmo no que a gente acha que está impermeável. Tem espaço e alma. Por isso é preciso de mais amor para dar uma pressão e isso se alinhar. Então, quando a gente vai falar de um mestre que ascensionou, a gente vai falar de uma pessoa que veio lá no primeiro momento na Terra e conseguiu ser mestre de si nessa integração e abrir a flor da sua vida em compaixão, sentindo muito e numa sabedoria profunda e interior, trouxe todo o potencial da cor. Então, nós temos o mestre do raio azul, que hoje o raio azul, por conta da abertura desse sistema, agora é um mestre e uma mestra, é o Moria e Sara Kali. Um representando essa fé, mas agora também representando o quê? Por isso que o mestre ascensionado está totalmente relacionado com o sistema, reorganização de sistema. E Sara Kali, porque é
A dança, o movimento, olha, tudo que era rígido, agora tem espaço, é só você acordar. Então entende que sabedoria a cada momento é algo que vai nascer e vai falar assim, né? Uma sabedoria de uma mestra que era do raio rubi e agora ela dirige, né, todas as energias na Terra, que era mestra nada e agora ela está com Kutume, né? Sendo aí os ancoradores dessa nova era, né? Que estão alinhando. Mas hoje, no raio rubi, quem está é a mestra Salomé e o pai Jacó do Oriente, né? Trazendo esse potencial desse fogo, dessa alegria, dessa alquimia, né? De ser essas cores agora. E quando acontece também essa mudança, né? Temos o raio dourado, que é Santa Clara de Assis, que a gente pode também percebê-la como Lanto, porque foi uma das vidas dela, né? No raio rosa, Rovena, que veio de Vênus e depois na sua ascensão subiu para cima de Vênus, né? Temos do raio branco, Serapis Bey, e tem uma surpresa no raio branco agora, que é bem linda, que eu vou contar hoje para vocês. Junto com Serapis Bey, nós vamos ter a mestra escrava Anastácia. Também vai estar no raio branco ascensionada. Então, o mestre do raio verde Larion, né? E aí a gente vai entender uma coisa também, tá? Escrava, porque foi conhecida, mas a gente vai entender um outro sentido disso, tá bom? Que não tem nenhuma prisão mais nisso. E no raio lilás Saint Germain, do início ao fim, né? Então, gente, nós temos essas transições mostrando o quanto já abriu. Quando a gente entra nas histórias desses mestres, dessas pessoas, não é para a gente ser igual. O mestre nunca quer que você seja igual. É para você ser melhor. Porque o tempo que viveu era diferente, estava mais apertado. Agora você pode ser melhor. Você pode reconhecer a história e ser diferente, né? Então, quando a gente vai adentrar nas histórias e contos de cada cor, a gente vai ver como foi em cada tempo. Puxa vida, né? O mestre Elmória, ele veio, né, ele veio da sabedoria do chumbo, da maior contração, veio para a Terra. Hoje está lá, já acima, né? Por que conseguiu? Porque olha o quanto esse chumbo já abriu espaços e amor que recebeu. Então você vai encontrar na primeira existência dele várias situações de sofrimento que viveu físico, até o momento que ele se encanta como um turco, né? Cheios de encantamento. Mas teve um momento que ele viveu, experimentou que tinha ali rigidez, sofrimento. Agora nós temos Sara Kali. Só que olha o que essa mestra traz. O que é inveja? Te libertar, compreender a posição de cada um, compreender a beleza da sabedoria de cada um. É nesse momento que se pede muitas desconstruções, mas principalmente nessa estrutura, o respeito por tudo que é diferente, pelo grito, pelo silêncio, pelas diferenças, pelas novas formas, né? Pelas mudanças de padrões mentais e até mesmo de crença do que a gente acreditava ser só aquilo certo. E principalmente uma integração com a natureza, porque a natureza é água e nessa água tem prótons, nêutrons e elétrons. Tem a forma que está totalmente unida na água com o espírito.
com a fluidez e com o etéreo. Então, tem várias alquimias e nós precisamos abrir as asas, reconhecer a nossa neste momento e que sempre vai se transformar, feito borboleta, né? E o quanto, quando a gente compreende numericamente cada forma da natureza, cada cor, cada situação, o quanto isso é belo, o quanto isso, sim, não é loucura. Você vai encontrar em todas as histórias, mitos, filosofias, religiões, uma teia que vai falar igual. Quando você sai dessa mente que tem que ser dessa forma, só dessa. Mas se está ainda, também é essa sabedoria que está aí. Porém, é natural a onda, a pressão. E quanto mais pressão, Maia, Maia não é ilusão. Precisamos compreender e ressignificar Maia. Não é a ilusão como a gente, isso é Maia, isso é ilusão, vai destruir. Não, Maia é o amor das águas, que mostra naturalmente a informação que você ainda emite. E isso é o 5D. Ah, é a nova era da quinta dimensão. Gente, desde que tem água aqui, já tem a quinta dimensão, só estava mais pressionado. Agora as brechas sistêmicas estão mais abertas e nós podemos viver em harmonia nessa dimensão que já estava. E aí a gente, né, briga muito. E Sofia é uma sabedoria que é a sabedoria do alinhamento desses nêutrons, do neutro que está no concreto até o neutro da expansão, gera formas através dos nêutrons. Por isso que constelações movimentam nossa vida, as formas delas, as sabedorias das constelações nos ancoram, as formas da natureza também. Então, todas as formas têm sabedoria. Entrar em contato com todo essa egrégora de sabedoria e dessa filosofia da fraternidade branca é adentrar nessas pessoas que sentiram e em cada vida delas, elas foram acordando e ascensionando, né? Então, ascensionando não quer dizer que é melhor, mas que a sua forma agora consegue expandir sem tanta luta, somente no reconhecimento: eu sou branco, eu sou azul, eu sou preto, eu sou amarelo, o eu sou da potência do seu coração, né? Eu sinto muito, eu expando, eu sou. Então, o eu sou da cor, né? Da forma. Eu sou o sol, a lua, o mar, as estrelas, né? Então, eu sou o vermelho, eu sou o amarelo, né? Eu sou a sabedoria. Então, quando eles falam, eu sou Salomé em voz, porque até a sabedoria desse vermelho só vai conseguir te atingir quando você primeiro já sentiu a dor e já abriu uma brecha para aquela sabedoria entrar, porque senão a tua forma mental não vai conseguir escutar ou sentir o que é a real sabedoria daquele vermelho. Então a gente vai escutando as histórias, né? E quando eles se identificam, eu sou, né? Do raio branco, eu sou do raio amarelo, eu sou do raio, né? E isso está relacionado, né? À forma como eles foram expandindo essa flor da vida, né? Através do reconhecimento do que é aquela cor.
Então, é neste caminho de Sofia que nós, no primeiro momento, nós temos meditações para tratar o nosso sistema, para a gente adentrar nas sabedorias de cada mestre. E hoje a gente trouxe aqui um pouquinho sobre Maia, essa água que gera, porque se eu dou uma forma, essa água vai gerar, né? Gente, isso é tão simples e a gente briga tanto com isso. E a água tá falando, mas eu sou o bem, eu sou o amor. Só que para você viver isso, você vai ter que integrar todas as experiências da vida, do coletivo, compreendendo que está sempre emergindo algo que estava escondido e tudo pertence ao amor. E o quanto é delicado isso, né? Nas nossas situações, mas o nosso coração veio colorir, né? E existe uma coisa que é muito lindo na sabedoria e na Sofia. É a nossa relação com o tempo. Quando a gente compreende através das histórias que tudo está registrado no nosso corpo e que assim como é o momento de nós encontrarmos o nosso mestre interior, que somos nós, é momento da gente cuidar também de nossas histórias e da natureza de nossos ancestrais, cuidando do nosso corpo, reconhecendo que não está separado. Através desse movimento de pressão, você tem esses registros no seu corpo. É você, com o seu coração, que você veio curar você, esse sistema, cuidar de você. E cuidando e abrindo, através da compaixão e transformando o seu sistema, você está assim curando vários outros. Porque isso é informação, né? Essa é a responsabilidade da estrutura onde cada espírito vive, no seu corpo, né? Isso faz com que a gente olhe também para o nosso interior, mas além disso, também. A gente, a partir desse momento, vai ter então agora as histórias e o compartilhar da sabedoria de cada mestre mais profundo, mas sempre compreendendo que esse caminho é um caminho onde a gente vai conversar com esse mestre no nosso interior, porque esses sistemas, como eles foram, olha que interessante, como eles foram seres humanos que viveram nos primeiros momentos da Terra. Então, né? Nós estamos aqui, né? Todo mundo falando, estamos Mercúrio, né? Eita, nós, tenha compaixão, senti muito, compaixão, vamos voltar. Então é esse o caminho, né, da gente entrar em contato com essa sabedoria, de entender que cada momento é um momento que desperta. Existe algo que bloqueia, mas é impossível a gente bloquear a união e a expansão, né? Porque assim, é pressão, gente, é a natureza. Ela vai unir os tempos, todas as sabedorias, então não adianta a gente vir. Ah, porque esse negócio de unir. Não, existe sim uma explicação de como é, como se une, como cada som tem um momento, uma forma como você chama, né? O que é aquilo que aquele som antes do desvio e do retorno, como é que as pessoas vão descobrindo as formas, né, se conectando, porque tudo isso está registrado nos teus ossos, no teu corpo, e não só as barreiras, a origem também. E esses mestres vão falando assim, ó, no primeiro momento, para eu encontrar a força da expansão alfa, eu vivi isso. Mas na segunda existência já foi assim, é outro tempo. Então eles também vão dando uma orientação linda sobre a sabedoria. Não adianta. Sabedoria,
ela vai te trazer sons, palavras, novas formas de comunicar, novas formas de compreender. A mente de um masculino ferido, né, vai querer resistir a isso e falar assim, não, porque eu tô certo, porque tem que olhar aqui, tem que... Mas o amor vai falar assim, mas ó, tá tudo aqui, todas as culturas, continente, tudo aqui. Cada um tem a sua importância no tempo, em todos os tempos, em todos os momentos, mas todos estão um quanto. É yin, yang, é um quanto de algo em você, então todos nós sentimos. Então não é egóico cuidar das suas memórias, que o seu coração bate aqui, ó, para curar de toda uma flor da vida, de muitos tempos, culturas, memórias e cores entrelaçadas à potência do seu coração, da sua cor, né? Para que se ilumine e para que sinta muito. Ok? Então vamos juntos nessa jornada. Eu amei estar aqui com vocês nessa apresentação, né? E hoje, agora para o grupo fechado, nós começamos com com o nosso compartilhado de sabedoria da cor azul. E quem sentir, venha com a gente para esse tratamento e sabedorias dessa compaixão, desses seres humanos que sentiram muito e retornaram à consciência de uma coisa: o amor, a consciência da presença e pertencimento do amor é que esse extrato é o bem, é bondoso. E essa consciência tem um som de Sanat Kumara. O amor é o bem. Sanat Kumara não viveu encarnado na Terra, é uma consciência de todos esses seres que ascensionaram, unidas de todas as cores, colorida, de que em cada cor se retornou a consciência de que a criação, o movimento desse feminino é bondoso, porque no mais profundo interior nós desejamos união, bondade e doçura. Vem com a gente, beijo no coração, gratidão.